Muito bem, 10h13, estamos ao vivo no seu Povo no Rádio, pela nossa Rádio Povo CBN 95.5 FM. Como eu anunciei no bloco passado, a gente vai conversar agora sobre um projeto de lei, o 1184/2003, que tramita lá na Câmara e que impõe limitações importantes nos procedimentos de reprodução assistida. E isso, claro, preocupa quem atua nessa área. Vou conversar agora com o médico, ele é especialista em reprodução humana, Daniel Diógenes. Daniel, bom dia. Bom dia. O senhor chegou, inclusive, a postar um vídeo, né, falando desse projeto de lei, dizendo que ele pode acabar com a reprodução assistida no Brasil. O que é que do projeto mais o preocupa? Bom, esse é um projeto antigo, de 2003, Isso. Mas que ele foi, posto agora para frente por um relator, um deputado do Paraná, e que ele acabou se retratando ontem, nessa última semana, falando que havia sido um erro dos seus funcionários, do pessoal da sua equipe. Mas é um projeto que é um projeto bem retrógrado, um projeto que limitaria, por exemplo, a formação de embriões, permitindo, por exemplo, em uma fertilização in vitro, a formação de apenas 2 embriões, não permitindo o congelamento embrionário, restringindo, por exemplo, os procedimentos para os casais heterossexuais, não englobando os homoafetivos, os transexuais, uma série de retrocessos que fariam com que os tratamentos de medicina reprodutiva se tornassem menos efetivos e mais caros para os pacientes. Então, assim, isso causou um grande transtorno ali na comunidade científica brasileira e, junto com as sociedades, os médicos e com a própria sociedade, a população foi lá e votou, porque você tem o direito de voto nesse tipo de projeto de lei, e para vocês terem uma ideia, saiu de 7 votos para mais de 100 mil votos, sendo totalmente contra um projeto absurdo como esse. Houve uma mobilização, como o senhor disse, muito forte, e ele voltou atrás, quer dizer, sentiu a pressão, não era bem assim, colocou aí a culpa no estagiário, e aí ficou só no SUS, portanto, né, Daniel? E agora, hoje pela manhã, a gente recebeu ali o boletim de acompanhamento da Câmara dos Deputados, realmente devolvendo o projeto. Eu acho que eu perdi o áudio do Daniel por um momento. Daniel, você está me ouvindo? Por relator, que ele repense, na verdade, a pressão popular e a pressão das sociedades é que foi mais importante para que houvesse esse retrocesso. Tá. É uma vitória parcial, a meu ver, porque eu acho que ainda vem muita coisa pela frente, e nós estamos vivendo um momento muito conservador desse ponto de vista, uma parte muito ideológica. Nós tivemos recentemente uma legislação para a gente que mudou pelo Conselho Federal de Medicina, que é uma outra coisa, é o que nos rege há 2 meses em junho, que também foi... Eu perdi novamente o áudio do Daniel, acho que está tendo uma oscilação, Raquel. Vamos tentar novamente retrógrada, porque, por exemplo, Daniel, o seu áudio sumiu por um momento, então metade da sua frase não foi ouvida. Eu queria que você recolocasse essa resposta, por favor. Como eu falei, o projeto ele foi meio que arquivado, mas eu acho que isso é uma vitória temporária. A gente vive num momento de muito extremismo no país, tanto do ponto de vista conservador, e a gente tem que ficar de olho, porque é um retrocesso para a medicina reprodutiva. Como eu falei, a gente já teve um retrocesso, a meu ver, há 2 meses atrás, quando a nova normativa, a resolução do Conselho Federal de Medicina já limitou os tratamentos de medicina reprodutiva. Ali foi o início dessa luta ali. E a gente hoje está tentando, junto ao Conselho Federal de Medicina, a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, elas estão tentando, junto ao Conselho Federal, uma amenização do que se teve ali. Esse projeto de lei ele não faz parte, ele não existe ainda na teoria, porque é um projeto de lei, mas seria algo mais grotesco e conservador do que a última resolução do Conselho Federal. Muito bem, Raquel Gomes. Raquel, só apresentando para o ouvinte que não conhece, ela tem um podcast Mama Sapiens. Ela acompanha muito de perto essa agenda, né, Raquel? Sem dúvidas. Daniel, em relação ao texto, que a gente está mencionando aqui, ele prevê, por exemplo, a limitação da fertilização de apenas 2 ovos, como a gente introduziu aqui no texto, e também a proibição da biópsia embrionária. Queria que você explicasse hoje como é que funciona, por exemplo, hoje há limite para a quantidade de embriões, por exemplo, transferidos, Queria que você explicasse como é que é feito esse limite e qual a importância dessa biópsia embrionária, que eles estão querendo proibir, Hoje, pelo Conselho Federal, a gente só pode transferir no máximo 3 embriões em mulheres acima de 37 anos. Até maio desse ano, você poderia transferir até 4 embriões em mulheres acima de 40 anos. Então, já existe uma limitação maior do que antes dessa última resolução.
A biópsia embrionária deve ser utilizada quando você tem que buscar evitar passar doenças genéticas para os filhos. Então, se você tem uma doença genética, se você tem uma alteração em um cromossomo, em um gene, e que isso está claro que afetou a sua vida e que pode afetar a vida dos seus filhos, você faz o uso da biópsia para fazer a análise genética do embrião antes de colocá-lo dentro do útero e você deixa de passar uma doença para os filhos. Nada mais justo do que usar a tecnologia para evitar a propagação de doenças. Doenças muitas vezes incompatíveis com a vida ou totalmente limitantes para um novo ser que vem. Então é mais um retrocesso. É como se a gente não pudesse evoluir no campo de dar mais fertilidade, de dar uma formação melhor para os indivíduos que vêm e retroceder realmente. Se um projeto de lei como esse for aprovado um dia, nós vamos ter ali um retrocesso de 30, 40 anos na busca por uma fertilidade, por uma plena fertilidade, na busca pela formação da família. Daniel, perguntas de leigo, tá? Para você, mas eu acho importante ser didático, né, nesse assunto. Até onde vai a possibilidade da fertilização? Eu estou falando em termos de idade, em termos de insistência de casais que queiram a fertilização. Hoje a gente tem a limitação da idade como o fator mais importante para uma boa fertilidade. É preciso ficar claro que a medicina reprodutiva ela não consegue ter um resultado 100%, né, nem nos melhores casos, e que a idade, principalmente depois dos 40 anos da mulher, tem uma limitação muito grande. A gente precisa de óvulo de qualidade e de espermatozoide de qualidade para ter uma gravidez, mesmo na fertilização in vitro, que é a técnica mais avançada. Mas hoje você pode fazer uso de doações de óvulo, de doação de sêmen. Então, casais com idade em torno de 50 anos de idade, seria um bom limite ético para se fazer procedimentos como esse, que estão bem, que não tem nenhum problema de saúde, que tem uma boa forma física, eles conseguirão ter uma gestação muito tranquila e conseguirão ter seus filhos. Por que você fala ético, os 50 anos, Daniel? Qual seria a questão ética envolvida? A gente tem que pensar que depois dos 50 anos, uma gravidez é uma gravidez de um risco maior, né? A gente vai ter um risco maior para essa gestante. A gente tem que pensar na questão de um filho que vai nascer, por exemplo, você com 55 anos, para todo o desenvolvimento desse filho. Então, 50 anos, não existe um limite hoje no Brasil. 50 anos seria um limite em que você teria uma tranquilidade para realizar o procedimento. Lógico que mulheres de 55 anos, nós temos casos de mulheres com 60 anos que foram mães usando a técnica de medicina reprodutiva, mas tudo isso tem que ser muito bem pensado, avaliado e discutido com o paciente. O paciente tem o direito de ir em frente se ele quer, mas eu acho que precisa ter um bom acompanhamento, não só do ponto de vista médico, mas do ponto de vista psicológico, para entender o que significa gestar e ter um filho, por exemplo, aos 60 anos. Muito bem. Daniel, Raquel. Mais uma questão, há facilidades colocadas também para as mulheres que optarem pelo congelamento de óvulos, no caso da fertilização, se elas quiserem mais tarde tentar utilizar esses óvulos congelados ou não, como é que isso funciona? Hoje funciona muito bem. Nós temos o congelamento de óvulos como a técnica que existe no mundo para que a gente consiga preservar a fertilidade. Esse congelamento ele tem que ser pensado em idades entre 25 e 35 anos, que é o período mais fértil da mulher. E hoje você tem um conhecimento melhor. As mulheres têm mais acesso à informação, os médicos estão mais antenados, os ginecologistas, né? Você consegue ter hoje uma busca muito maior pela preservação da fertilidade. Muito embora isso seja ainda muito aquém ao que a gente desejasse ter. Porque você tem uma média ainda alta para o congelamento de óvulos de idade. A média mundial é em torno de 37 anos, ou seja, 2 anos depois da melhor fertilidade, que seria aos 35. Mas funciona muito bem. Tem que se ter a consciência de que isso é o caminho que se tem para que se preserve a fertilidade para o futuro. E mais ainda, a mulher tem que ter a consciência de que após os 35 e sobretudo após os 40 anos, a chance de engravidar cai muito, independente de qualquer fator, mas dependendo principalmente da idade. Daniel, os maus hábitos, eles são determinantes para a qualidade do óvulo, para a possibilidade, né, de você conseguir a fertilização. Outro dia li uma matéria citando a Universidade de Boston, que falava que mulheres americanas e canadenses entre 21 e 45 anos que consumiam mais refrigerante, pelo menos um copo de refrigerante por dia, tinham 25%, um quarto a menos de chance de engravidar. O refrigerante é um dos itens, mas aí tem cigarro, álcool, enfim, os maus hábitos. Não há como fazer milagre na hora que chega para a clínica para fazer esse trabalho, né? Isso tem uma série de fatores que começam muito antes, não é? A fertilidade, ela é o ar que você respira, é o que você bebe, é o que você come, é o que você fez durante a sua vida. Então, hábito de vida bom significa uma fertilidade melhor, né?
Fumar significa uma fertilidade pior. Então, a gente é pautado pelo que a gente faz. E a saúde fértil ela é um reflexo da saúde reprodutiva. Então, não há dúvidas de que tudo aquilo que foi feito durante a vida se reflete na qualidade de óvulos e espermatozoides e, consequentemente, na qualidade de embriões e na chance de engravidar e de ter um bebê saudável em casa. Tá. Última pergunta, Daniel. Eu conheço um casal que fez um longo tratamento para gerar fertilização e não conseguiram, desistiram, enfim. Aí, pouco tempo depois, conseguiram. Eu posso considerar que o tratamento feito... Claro que você não vai analisar o caso específico, é genérico. Mas é possível que um tratamento que, digamos, tenha sido concluído, sem êxito aparente, ele possa gerar um efeito posterior, um efeito retardado? Ou não faz sentido isso? É muito pouco provável. O mais provável é que o fator estresse, o fator emocional, que era tão pesado durante a busca, ficou de lado porque você virou a página, desistiu da busca pela gravidez, e quando você não tinha a pressão por engravidar, a gravidez veio, né? Tá. Isso é muito comum, principalmente depois de um primeiro filho. O casal tenta durante 5, 10 anos, consegue o primeiro filho por uma fertilização in vitro, relaxa, está resolvido, pelo menos momentaneamente, não pensa no segundo filho e vai lá e engravida espontaneamente. Isso é realmente comum. Então, isso mostra que o fator psicológico, que o fator estresse, ele é extremamente importante para esses casais. Tá. E é extremamente importante entender que é preciso, muitas vezes, ter um acompanhamento psicológico ou ter uma terapia alternativa, como a acupuntura, um yoga, a sua atividade física, um hobby, para que você tenha um momento melhor, ou seja, uma tranquilidade maior durante a busca pela gravidez. Daniel, muito obrigado. Foi muito didático falar sobre esse assunto, apesar do projeto por hora não ser uma ameaça para o setor, para quem tem interesse em fazer a fertilização, nem para vocês que trabalham com isso, mas que bom que a gente pôde tratar desse assunto e ajudar muitas pessoas a começarem a entender um pouco mais. Bom dia, muito obrigado. Bom dia, eu que agradeço. Eu conversei com o médico Daniel Diógenes, ele é especialista em reprodução humana.